Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou começar o vídeo de uma forma um pouquinho diferente, tá? Geralmente eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like também, mas hoje é o seguinte galera, eu vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal apenas se vocês gostarem de fato do conteúdo, tá? E se vocês desejam continuar recebendo esse tipo de conteúdo no feed de vocês. Por que eu digo isso, pessoal? Porque eu quero sentir a febre realmente de quem está interessado aqui nesses vídeos que eu estou filosofando, que eu estou falando, e quem se interessa apenas no meu conteúdo musical, tá? Portanto, meus queridos, o que vai acontecer? Dependendo aí da quantidade de likes, dependendo da quantidade de visualizações, eu vou entender que de repente tem uma parcela muito pequena, né, que está interessada realmente nos assuntos aqui que eu estou falando, que eu estou filosofando, e pretendo então dividir esse canal em dois, tá? Deixar esse canal aqui só para música e fazer um outro canal do zero aí para quem gosta dessas minhas reflexões sobre a vida e essas minhas filosofias semanais também que eu tenho trazido aqui para vocês, beleza? Bom, hoje eu estou aqui na maravilhosa praia de Pontal do Sul, para mim a praia mais bonita do Paraná, ali na frente é a Ilha do Mel, tá? Outro lugar maravilhoso que eu pretendo visitar ainda nessa minha estadia aqui em Pontal do Sul. Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria de trazer para vocês hoje esse tema que ele é tão falado, mas ele é muito pouco levado a sério, né? Primeira coisa, pessoal, eu não tenho saber empírico para falar ainda da crise da meia-idade, até porque eu não tô na meia-idade, né? É bem verdade que eu já passei dos meus 30 anos, né? Mas eu acho que ainda tem alguns anos de juventude pela frente. E é até engraçado eu falar isso aqui, porque eu trabalho com eventos, né? Trabalho com festas, né? Toco à noite também. O que acontece? O pessoal que eu trabalho, né, nos ambientes que eu frequento, o pessoal é muito mais novo que eu, né? Então, o pessoal sempre brinca comigo que eu sou o tiozão do rolê, que eu sou velho e tal, né? Mas eu tenho consciência que ainda me restam bons anos de juventude ainda, tá? Então, como que a gente vai analisar uma coisa que você não vive, né? É difícil, mas assim, pela observação, eu sou uma pessoa muito analítica, né? Até por isso que eu fiz esse canal. Então eu estou observado, galera, muitos comportamentos comuns, né, em pessoas de meia idade, pessoas ali que já passaram dos seus 45 anos, né? E eu quero fazer o link aqui, ó, justamente com essa música, né? Some Kind of Nothingness, da banda Manic Street Preachers. Para quem não conhece a banda Manic Street Preachers, é uma banda bastante politizada, uma banda galesa, né, do país de Gales. Eles fizeram um sucesso estrondoso nos anos 90 ali, e eles sempre tiveram esse pano de fundo de serem uma banda politizada, né, uma banda assim, com ideais marxistas fortíssimos, né, e em cima disso eles fundamentaram toda a carreira deles. Só que o que acontece, pessoal? As pessoas mudam, né, as pessoas mudam as suas convicções, elas mudam o seu modo de pensar as coisas, e não foi diferente com a banda Manic Street Preachers. Eles tinham feito uma carreira toda baseada num pensamento ideológico mais esquerdista, mais marxista e bastante radical, tá? Bastante radical mesmo. E depois de um tempo você percebe que a banda adota um discurso bem mais ponderado quanto às ideias, né? E mais uma vez, pessoal, gostaria de deixar bem claro aqui que eu não desvalido nenhum tipo de visão, seja filosófica, política ou religiosa. E a ideia é fazer uma análise do tema que eu propus, trazendo como exemplo uma banda que eu sempre gostei desde a minha idade da adolescência, tá? E no caso do Manic Street Preachers, eles não eram só uma banda adolescente revolts, não, tá? Eles tinham muito conteúdo filosófico ali por trás das letras deles, né? O Nick Wire, que é o principal compositor da banda, o cara, assim, ele devorou muitos e muitos livros, né? Então, realmente, ele tinha as armas necessárias para falar sobre qualquer assunto com propriedade, tá? Então, é um cara muito inteligente, né? Eu acredito que em qualquer âmbito político, né, seja de esquerda, de direita, de centro, você vai ter sim verdadeiros filósofos, né, pessoas que realmente defendem aí pautas que valem a pena ser defendidas, né, realmente questões assim de desigualdade, como existe aqui no Brasil, realmente existe muita desigualdade, então não é lacração você falar de desigualdade, por exemplo, tá? É uma coisa assim que realmente deve ser tratada de uma forma muito séria, né, como muitas outras coisas aqui no Brasil, que são tratadas de uma forma muito superficial, porque o pessoal só gosta de ler o livro até a página 2. Então, pessoal, vocês não vão ver eu fazendo ad hominem aqui nesse canal, tá? Simplesmente é impossível você descartar toda a obra de um grande filósofo, né? Se o cara chegou nesse patamar de ser um grande filósofo, então você pode ter certeza que muita coisa vai ser aplicável na vida, tá? Por exemplo, um cara que é muito criticado, né? O Freud. Tem gente que fala que é pseudociência. Cara, você não precisa concordar com tudo que o Freud disse, né? Até porque concordar com tudo geralmente costuma ser sinônimo de burrice, tá? Eu não sei qual filósofo que disse aqui que toda unanimidade é burra, mas enfim, isso eu concordo plenamente com ele. Então, beleza, né? Nem tudo foi aplicado pela ciência, nem tudo é comprovado, mas você desvalidar todo um trabalho de um grande gênio da psicologia aí que foi o Freud. Aí eu acredito que você precise rever um pouquinho aí da sua visão sobre as coisas mesmo, né? De repente se aprofundar um pouquinho mais. Não concordou com um capítulo do livro, mas de repente o conjunto do livro ali faz algum sentido.
Ou então, se o conjunto do livro não faz sentido para você, de repente um capítulo ou uma frase ali pode fazer sentido para você. Então é dessa forma que eu estou tentando levar a vida daqui para frente, tá? Então, jamais você vai me ver fazendo ad hominem nesse canal, beleza? Até porque, pessoal, isso é coisa de gente extremista, tá? E um ponto que eu quero tocar aqui sobre o assunto é que quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente tende a ser mais extremista, mais radical mesmo, né? Até porque nessa idade a gente ainda não tem o córtex pré-frontal ainda totalmente formado, né? E o que acontece? A gente acaba virando uma esponja social mesmo. É nessa fase da adolescência, essa fase aí da pré-adolescência, onde existem lá as verdades absolutas sobre tudo, as convicções mais claras e mais firmes também. E quando a gente chega já numa idade mais avançada, através da vivência, através da experiência, experimentação das coisas, a gente vai mudando de concepção sobre praticamente tudo, inclusive sobre aquelas verdades absolutas que a gente tinha lá atrás. Então, ao meu ver, explicando assim bem a grosso modo, né, que a crise da meia-idade, ela vem por causa disso. Porque tudo aquilo que você construiu como verdade absoluta, tudo aquilo que você construiu como convicção, já se torna dúvida. E essas dúvidas, elas acabam tirando a nossa base, né? Elas acabam mexendo muito na estrutura da nossa vida e naquilo que a gente acreditava que era a nossa essência como pessoa. Então, pessoal, eu não enxergo a crise da meia-idade como uma crise de fato, tá? Eu colocaria a crise da meia-idade como o despertar da meia-idade. Mas é claro que isso vai causar uma espécie de crise na pessoa, né? Até porque, como eu trouxe lá no outro vídeo, nenhuma mudança na vida, seja ela positiva ou negativa, ela vem de uma forma muito branda, né? A partir do momento que você está buscando uma evolução pessoal, por exemplo, fazer uma coisa que você nunca fez na vida, você vai se lascar no começo. É assim que funciona a evolução pessoal. Não tem como ser gostosinho, galera, entendeu? A vida ela é feita de provas, ela é feita de muitas e muitas provas, e cabe a você passar na prova, reprovar na prova ou não fazer a prova também. E o que acontece? Tem muita gente que não faz as provas. Aí você vê esse bando de velho aí que tá agindo feito adolescente. E beleza, eu sou a favor que todo homem tem sim que preservar a inocência e a alegria de uma criança no coração. Mas agora, você ficar agindo igual uma criança ranhenta a vida inteira, mimada, aí não dá certo, né, meu amigo? Aí acaba ficando ridículo. Então eu digo para vocês, meus amigos, a crise da meia-idade, ela é um mal necessário, tá? Ela é extremamente necessária no processo evolutivo pessoal de cada um. E pessoal, o fato é que tem muita gente que acaba emulando ainda esse comportamento adolescente, né, depois da fase adulta, porque isso beneficia eles, tá? Por exemplo, um cantor de música pop, né? Então, o que acontece? Esse cara aí, ele não pode, mesmo que ele esteja já numa idade mais avançada, se ele começar a se comportar como um tiozão boomer, ele vai perder ali a base de fãs dele. Então, o cara vai acabar emulando isso, tá? Eu vejo isso muito em professores também, eu vejo isso em todos os lados, assim, pessoas que acabam emulando esse tipo de comportamento mais radical, digamos assim, né? Mas porque isso acaba beneficiando eles, tá? Mas eles têm plena convicção que aquilo lá que eles estão passando, aquilo lá que eles estão fazendo, é uma emulação, tá? Eles têm consciência de que eles estão se beneficiando com aquilo e eles vão continuar fazendo aquilo porque aquilo é benéfico para eles, tá? Mas se você não é um ator famoso, um cantor famoso, cara, a minha triste notícia que eu vou dar pra você hoje é que você vai ter que passar pela tal crise da meia-idade. E voltando pro tema da banda Manic Street Preachers, o que acontece? Embora eles tivessem uma crença realmente muito sólida naquilo que eles estavam falando, inevitavelmente vai chegar um ponto da vida que você vai acabar tendo uma visão mais ponderada, ou então uma ideia vai acabar sobressaindo a outra, né? Até pela sua vivência, você vai acabar entendendo algumas coisas que você não entendia antes. E essa música, Some Kind of Nothingness, algum tipo de nada, né, de nada absoluto, ela justamente trata desse niilismo que essa mudança de perspectiva de vida acaba causando, essa mudança progressiva, tanto na questão física quanto mental, com 40 e poucos anos, já ficando grisalhos, né? Alguns já ficando com menos cabelo também. Então toda aquela questão de revolução que eles acreditavam, né, piamente nos tenros anos da juventude, isso acaba perdendo um pouco de sentido já para um homem mais maduro. Primeiro porque o homem já começa a perder um pouco de testosterona, já não tem aquela mesma energia. E segundo porque o homem ele passa a enxergar a vida de uma forma muito mais pragmática. E é nessa idade também que você passa a observar que você foi muito manipulado durante a vida, né? Que o jovem, como eu disse, ele é uma esponja social. O jovem também está naquela idade de autoafirmação, então ele precisa estar vivendo numa tribo, né?
Então, para o jovem é muito difícil você ter uma ideia própria, uma ideia individual, uma individualidade, né? Tanto que você pode observar, quando era moda ser emo, de repente todo mundo da mesma faixa etária acabou virando emo, né? É muito mais fácil, tá, você manipular o jovem. E isso é uma coisa que as grandes empresas, a mídia, né, as corporações políticas também já entenderam muito bem e conseguem manipular o jovem muito facilmente, aí seja para os seus objetivos financeiros, midiáticos, políticos, e conseguem manipular aí até a questão do comportamento do jovem, né, como ele deve se portar, como ele deve falar, como ele deve agir, criando aí verdadeiros robozinhos aí que atendem seus propósitos, né. Lembrando que eu não sou nenhum conservador chapéu de alumínio, tá? Não tô falando que tudo isso aqui é uma conspiração, tudo para servir um mal maior, né? De forma alguma, tá? Só tô falando a minha visão sobre as coisas como elas são e o que eu tenho observado na sociedade, tá? Até porque se eu começar a falar desse assunto, eu vou ter que começar a falar dos operadores do submundo, de como funcionam os bastidores aí das informações, né? Que a gente recebe, das coisas que a gente processa, que a gente entende como sociedade. Isso... Galera, eu só posso dizer uma coisa, a Toca do Coelho ela é bem mais funda, tá? Posso até fazer um vídeo sobre isso depois. Existem sim níveis de manipulação tanto da mídia, tanto da questão de nichos aí que plantam algumas tendências, né, em algumas bolhas. Essas bolhas acabam estourando aí e a gente acaba absorvendo assim, alguns comportamentos, né, e tratando como verdade absoluta coisas assim que são sim bastante questionáveis, tá? Mas que a gente tem como verdade absoluta. Mas a verdade é que todos nós aqui somos manipulados em maior nível, em menor nível, né? Depende muito da escolaridade, depende muito aí do seu senso crítico, né? Pessoas que são autodidatas, aí, elas têm uma blindagem um pouco maior aí a ser manipulado, mas pode ter certeza que ninguém está imune a isso não, tá? Inclusive sobre isso eu gostaria de fazer até um elogio aí à geração Z, que o pessoal critica tanto, né? Chamando de geração Nutella, dando vários adjetivos aí para o pessoal da geração Z. Eu acho que eles são muito mais espertos que a gente quanto a isso, tá? Quanto às gerações anteriores, porque eles já nasceram com a internet, então eles conseguem identificar até muito mais fácil quando um discurso ele é inverídico, né? Da mesma forma que a gente tem aí muitas pessoas geniais aí da geração Z, né? Acho que compreende aí de entre 18 a 25 anos. E muito dessa crise de meia-idade, eu posso afirmar que é um pouquinho de inveja, tá? Que o pessoal mais velho tem do pessoal mais novo. Né? Isso sempre teve, tá? Essa coisa assim da rivalidade entre gerações e não seria agora que seria diferente, né, pessoal? Bom, para finalizar o vídeo aqui, gostaria de citar o mestre Schopenhauer, quando ele diz que um bom político, né, ou um bom líder, ele precisa ter ao menos 50 anos para exercer tal cargo, né? E eu concordo plenamente com ele. Não é menosprezando o pessoal que é mais jovem, mas eu aí que estou chegando aí a quase 40 anos aí, galera, eu sinto que a minha evolução pessoal assim nos últimos 5 anos, ela foi muito maior do que nos meus 20 anos anteriores, né? É inegável que esse amadurecimento ele venha com muito mais força na fase adulta. E acredito que assim, as suas convicções, assim como a banda Manic Street Preachers lá, tinha convicções na juventude, mudaram suas convicções completamente nessa fase mais madura, eu tenho certeza que um político, a partir do momento que ele vá se comprometer com uma causa, que ele vá se comprometer com uma ideologia mesmo, né, que seja, ele precisa ter isso tudo muito firme dentro dele, né, para que ele não seja corrompido no processo, como a gente vê aí tantos e tantos políticos ou líderes de grandes corporações sendo corrompidos por fama, sendo corrompidos por outros ideais que estavam fora aí dos seus princípios, né. Então, meus amigos, a conclusão é a seguinte: a crise da meia-idade, ela realmente não pode ser encarada como uma crise, tá? Realmente é muito prazeroso, é muito legal você estar amadurecendo, você enxergar o mundo de uma forma mais pragmática, mais madura. Eu acho que isso é um mal necessário, né, para todo ser humano, abandonar aí algumas inocências, né, algumas coisas assim que ele tinha como verdade absoluta, para que você possa evoluir na sua vida e você possa contribuir para a sociedade de uma forma muito mais efetiva, né. É nessa idade também que você consegue enxergar a diferença do que é verdadeiro, do que é falso, a questão dos relacionamentos também, né. Hoje eu praticamente não tenho quase nenhum amigo, né. Na época da minha adolescência, eu considerava que eu tinha muitos e muitos amigos. Hoje eu vejo que são poucos e verdadeiros amigos que ainda continuam ao meu redor. Me fez ver e valorizar como é importante, né? Como é importante você valorizar e manter, né, uma relação humana verdadeira.
que é uma coisa realmente muito rara e que nos anos da nossa juventude a gente acaba tratando de uma forma muito fugaz, de uma forma muito superficial até. Então é isso, meus amigos. Eu acredito que cada fase da vida tenha seus prós, seus contras, mas eu vejo de uma forma muito positiva. Você tá mais maduro, né? Você tá mais preparado, cada vez mais preparado para essa vida. É claro que a gente nunca vai saber de tudo. A gente sempre vai estar aprendendo, né? E é isso que nos faz querer continuar vivendo e desbravando o mundo, né? Essa ideia de que a gente sempre vai ser alunos, né? E também que a gente vai também ser mestres, por que não? Então essa troca ela é muito saudável. Eu acredito que você deva sim aproveitar ao máximo aí cada fase da sua vida. Então é isso, pessoal. Para vocês envelhecerem de uma forma minimamente saudável, né? Façam exercícios físicos, se alimentem bem, durmam bem, evitem aí estresses desnecessários, né? Com coisas triviais aí. Aprenda a encarar seus problemas e escolha suas lutas também, tá? Não vai se perder, perder a paciência por causa de qualquer coisa, porque isso faz parte do processo, isso faz parte da prova, tá? Eu acredito que a vida ela é uma grande prova e que a gente precisa passar nessa prova para que a gente chegue no final da nossa jornada e possa bater no peito e dizer: isso aqui valeu a pena.